Convite também. Muito obrigada, Juliana, Silvana. Estou muito feliz de poder falar sobre esse tema aqui para vocês. Obrigada. Bom, então, primeiramente, boa tarde, né, a todos e todas. Agradecer a presença dos nossos terceirizados que estão aí na sede presencialmente. Agradecer também aos que conectaram por meio das PTMs. Vi que o pessoal de Volta Redonda, que é a minha PTM, está conectado, né? Então, agradecer a presença de todos. O meu nome é Juliana, eu sou procuradora do trabalho lotado em Volta Redonda. Faço parte do comitê, né, de equidade de gênero, raça e diversidade, e vou fazer minha autodescrição nesse momento. Eu sou uma mulher negra, tenho os cabelos crespos na altura dos ombros. Hoje eu estou vestindo uma blusa branca, estou com fundo desfocado, um fone e com um pouco de maquiagem, um batom meio roxo, assim, vamos dizer. É, é uma alegria, né, receber a nossa convidada e todos vocês nesse evento tão importante, porque hoje, especialmente, no dia 10 de setembro, ele é conhecido como o Dia de Combate à Gordofobia. Então, quando a gente estava ali discutindo as ações do comitê, a gente entendeu que dentro desse campo da diversidade era importante um tema, né? Era importante esse tema da gordofobia ser tratado. Então, a gente entende que hoje é uma data que convida a refletir sobre os preconceitos, discriminações e as violências que, inclusive, são estruturais e dirigidas às pessoas gordas. Então, a ideia hoje é refletir sobre um ambiente de trabalho e uma sociedade mais justa, acolhedora e plural. Brevemente, eu só gostaria de fazer uma apresentação do comitê. O Comitê de Equidade de Gênero, Raça e Diversidade. Ele faz parte de uma política nacional de diversidade da PGT, mas em cada PRT tem uma unidade. Então, aqui no Rio, ele é coordenado pela doutora Silvana, que está aqui com a gente na live, né? E esse comitê ele é um espaço institucional interno dedicado à promoção da diversidade e da inclusão. Atualmente, aqui ele está estruturado no Comitê de Raça e Etnia, Gênero, LGBTQIA+, pessoas com deficiência, idosos e liberdade religiosa. A participação do comitê é aberta a todos que trabalham na nossa instituição, então membros, servidores, terceirizados podem vir a integrar o comitê, tanto na sede como nas PTMs, e as inscrições podem ser realizadas a qualquer momento. Então, quem tiver interesse, inclusive, de fazer parte de algum subcomitê, pode deixar o nome ali no chat com o contato, que a gente vai buscar depois fazer esse contato para integrar em algum dos nossos subcomitês. A missão principal do comitê é, de fato, construir um ambiente, né, de trabalho coletivo, mais acolhedor, mais justo, inclusive e representativo. Então, hoje, para discutir, né, o tema da gordofobia com a gente tem a honra de receber a doutora Isabela Filgueiras Gomes. Ela é procuradora do trabalho na PRT da Terceira Região, Minas Gerais, autora do livro Direito Antidiscriminatório Brasileiro, a Gordofobia nas Relações de Trabalho. Isabela é mestre em Direito do Trabalho pela UFMG e também atualmente cursa doutorado nessa mesma universidade. Hoje ela irá nos brindar com uma palestra necessária e essencial para discutir o tema da gordofobia no trabalho. Isabela é uma procuradora engajada com as questões de preconceito relacionadas ao corpo e a luta pela valorização das diversas formas e dos diversos corpos. A fala da Isabela é um convite para as reflexões tão necessárias. A gente fez um combinado, mas ele pode ser ajustável, né? De 1 hora, mais ou menos, de exposição. Então, essa primeira hora ela seria gravada para depois ficar disponível no YouTube do MPT Rio de Janeiro. E após a 1 hora, a gente vai abrir para que todos possam, quem queira, né, quem deseje, fazer perguntas ou fazendo uso da palavra ou colocando no chat, que eu também consigo depois ler e repassar para a convidada. Então, muito obrigada, Isabela, mais uma vez. É com muita alegria que a gente te recebe. Estamos ansiosos para aprender com você. Obrigada. Muito obrigada, doutora Juliana. Primeiramente,
novamente agradecer ao Comitê de Equidade de Gênero, Raça e Diversidade, à doutora Silvana, você, a todos os presentes, né, os servidores, os terceirizados, os colegas procuradores, tanto da PRT da primeira região quanto da terceira, também encaminhei o convite, não sei se houve tempo para o pessoal efetivamente integrar agora esse momento, mas agradeço, né, a todos os presentes. Meu nome é Isabela Filgueiras, eu sou procuradora do trabalho aqui em Minas Gerais, lotada em Divinópolis. Eu fui convidada, então, para falar sobre gordofobia, um pouquinho no trabalho, a partir da apresentação do meu livro, que é o Direito Antidiscriminatório Brasileiro, a Gordofobia nas Relações de Trabalho. E eu concluí a minha dissertação de mestrado na UFMG, defendendo justamente a dissertação sobre esse tema, né, que foi adaptada depois para o livro. Hoje eu também estudo no doutorado esse tema da gordofobia. E é um tema que é muito interessante para mim, a minha motivação para pesquisar, para escrever sobre esse assunto, ela vem, em primeiro lugar, da experiência. Eu não sou atualmente uma pessoa gorda, né? Eu sou uma pessoa magra atualmente, mas eu fui por um período considerável da minha vida uma pessoa gorda durante a infância, durante boa parte da minha vida adulta. E por esse motivo eu tenho uma visão privilegiada dessa questão mesmo da gordofobia, como todas as pessoas que vivem, que já viveram num corpo gordo na nossa sociedade, né? Então, até agora, fazendo minha autodescrição também, né? Já comecei a me descrever, que sou atualmente uma mulher magra, eu tenho os cabelos longos, ruivos, sou uma mulher branca, de porte médio, estou vestindo uma blusa preta com bolas brancas. Tô com um batom meio rosado, né? É isso, mas fui uma pessoa gorda durante boa parte da minha vida. E eu gosto de dizer que as pessoas que tiveram uma experiência de estigmatização, né, que vivem ou que já viveram num corpo gordo, elas se tornam uma espécie de sociólogo aí do microcosmos, porque você passa a enxergar, você passa a analisar situações e fatos que passam despercebidos para a maioria das pessoas, né? E essa visão, ela é muito rica para a identificação de problemas de pesquisa, também desses fenômenos sociais, e para a gente fazer questionamentos que, de outra forma, dificilmente seriam feitos. Então, em determinado momento da minha vida, por variados motivos emocionais, físicos, eu tive uma perda de peso muito expressiva, deixei de ser, então, uma pessoa gorda, e desde a minha transformação, eu fico muito assustada realmente com a percepção da diferença do tratamento social que eu recebo atualmente em relação ao que eu recebia no passado. Então, eu vivo uma situação de privilégio atualmente pela aproximação do meu corpo às exigências sociais, nesse quesito do peso, né? Enfim. Mas eu não consigo mais deixar de enxergar e de problematizar essas situações da gordofobia, da naturalização social mesmo dessa violência, mesmo nos meios mais progressivos. Eu acho que mais progressistas. A gordofobia é uma das formas de discriminação mais naturalizadas na nossa sociedade, a ponto das pessoas realmente se sentirem confortáveis ou não verem problema em reproduzir esses comportamentos de discriminação, né? É um último reduto, talvez abertamente tolerado, de discriminação generalizada, né, por assim dizer. Então, por isso o tema me interessa, mas para abordar academicamente, né, eu resolvi pesquisar sobre isso a partir de uma experiência profissional aqui no MPT, como procuradora do trabalho. Durante o período da pandemia, eu recebi uma denúncia de que uma empresa teria dispensado de forma discriminatória integrantes do grupo de risco da Covid-19, e dentre eles pessoas gordas. Então, essa denúncia, né? Eu recebi essa denúncia, foi instaurado um inquérito civil e ficou comprovado por testemunhas realmente que as pessoas estavam sendo discriminadas, dispensadas em razão do peso, portanto, por gordofobia. E uma das testemunhas que eu me lembro muito bem era um homem gordo que estava visivelmente abalado, motorista de caminhão, e ele me disse que o supervisor da empresa, depois que parou, né, o veículo dele, perguntou quantos quilos ele pesava e depois que ele respondeu, mandou para ele se dirigir ao RH, né, e ele foi dispensado, então, por ser uma pessoa gorda. E o argumento que o empregador utilizou para se justificar que não foi acolhido pelo Ministério Público era de que a dispensa protegeria. Fechou o microfone, Isabela. Oh, Ai, perdão, pronto, parou pronto. agora.
Voltou. Não. Então, onde eu estava, né, que eu disse que ele foi dispensado por ser uma pessoa gorda, o argumento que o empregador utilizou seria de que era uma questão de saúde, a dispensa. Ao final, a empresa acabou por assinar um termo de ajuste de conduta com o MPT, se obrigando a cumprir obrigações voltadas a eliminar a discriminação no ambiente de trabalho, no processo seletivo, enfim. Mas essa utilização moralizante do discurso de saúde de forma expressa contra as pessoas gordas, como uma justificativa para impor a elas a perda do trabalho durante a maior crise sanitária do nosso século, né, sem cogitar nenhuma alternativa. É um retrato muito claro, muito exacerbado dessa realidade que várias pessoas gordas passam, né, durante toda a vida em vários campos sociais, e eu quis, então, estudar sobre esse assunto. Eu fiz para vocês uma apresentação em slides também, só para ilustrar, né, algumas figuras aqui inicialmente. E eu vou tentar transmitir, eu não sei se eu estou aí colocada já como administradora, pergunto à doutora Silvana, à doutora Juliana, só para colocar a apresentação enquanto eu vou fazendo aqui a exposição. A gente tinha verificado antes que, por você ser da instituição, é para aparecer opção. Vê se tá, se a setinha está Hum, disponível. deixa eu ver se eu consigo. Pronto, Estão tá, conseguindo tá visualizar? isso, abriu, certinho. Ah, então tá bom, que ótimo. Então, vamos falar um pouquinho sobre gordofobia, né? Atualmente, existem vários estudos sobre temas relacionados aos corpos, às vidas das pessoas gordas, isso tem se tornado cada vez mais frequente em várias áreas do conhecimento. Mas pelos valores da nossa sociedade atual, a visão mais privilegiada, a que é mais difundida, é a tradicional do campo da saúde, da medicina, que vai tratar da obesidade como doença, indicar métodos de prevenção, de tratamento. Mas nós temos, por outro lado, também uma perspectiva contemporânea que traz uma relação entre o corpo e a identidade. A gente vê atualmente um fortalecimento de vários ativismos relacionados ao corpo das pessoas. E surge aí também o ativismo gordo, ou gordoativismo, que vai formular, expressar insurgências contra tratamentos que são considerados injustos, discriminatórios, e também articular demandas relacionadas às vivências dessas pessoas, né, das pessoas gordas. E essa é uma visão que começa gradualmente a alcançar também essa academia, a alcançar os estudos no campo das ciências humanas, sociais. No campo do direito, essas análises elas ainda são muito iniciais, muito incipientes, né? E para vocês terem ideia, a minha dissertação de mestrado foi a primeira que constou do banco de dados de tese de dissertação do CAPES, né, no Brasil, falando sobre gordofobia na área do direito. Então, o fenômeno da gordofobia, que é uma opressão estrutural que existe contra as pessoas gordas na sociedade, ele mostra a urgência que nós temos de tratar de direito antidiscriminatório, especialmente aí no campo do trabalho, e foi isso que eu quis fazer na dissertação de mestrado, transpondo essas discussões que vêm surgindo sobre o gordoativismo, né, sobre o enfrentamento à gordofobia para o direito do trabalho. A minha pesquisa ela foi voltada, então, ao estudo da condição das pessoas gordas no trabalho, na esfera do direito, e o problema que eu coloquei foi o seguinte, né, para responder na pesquisa. De que forma que a estigmatização social das pessoas gordas, ela vai impactar a abordagem jurídica, então, a abordagem do direito, da discriminação que elas sofrem na esfera do trabalho, e aí em termos de normatização pelo poder legislativo, de provocação e atuação do MPT e do Poder Judiciário Trabalhista. Então, é realmente uma visão panorâmica da questão da gordofobia no direito do trabalho, né? E para responder esse questionamento, que atravessa muitas áreas do conhecimento, né? É uma questão interdisciplinar bastante interessante, eu dividi a pesquisa em 5 etapas. Na primeira, eu falei das transformações da imagem da pessoa gorda ao longo da história. Então, falei um pouco da trajetória médica, da patologização da obesidade, o surgimento do ativismo gordo, o posicionamento da pessoa gorda nas ciências sociais aplicadas, aí incluído o direito, né? E depois, na segunda parte, eu fiz uma análise conceitual do que é estigma, do que é discriminação, do que é gordofobia e analisei formas de expressão da gordofobia em vários campos sociais. Na terceira parte, eu analisei o fenômeno da gordofobia no trabalho, aí já especificamente nas fases pré-admissional, contratual,
e no momento da dispensa do trabalhador também. Na quarta parte, eu falei da concepção de direito antidiscriminatório, quais são os fundamentos, a estrutura dessa forma, né, desse ramo, né, por assim dizer, do direito, é, qual é a posição aí dos sujeitos de direitos e obrigações antidiscriminatórios, inclusive aí da pessoa gorda trabalhadora e do empregador. E na quinta parte, na última, né, eu destrinchei a abordagem jurídico-trabalhista da gordofobia, no plano internacional e no plano nacional. É um trabalho muito extenso. O pessoal na pesquisa fala até para a gente não ser seduzido pelo canto da sereia. Eu fui seduzido por todos os cantos da sereia, porque é um tema muito interessante. Então, a gente tem essa tendência a mergulhar no estudo da história, né, na questão toda da problemática social. E eu acho que, pela incipiência desse assunto, pelo tanto que ele ainda é pouco estudado, vale a pena realmente a gente adentrar nesse fenômeno social, além de abordar também só as questões propriamente jurídicas. Eu acho que é interessante até para colocar aí para todos que estão assistindo, então eu vou me deixar seduzir de novo pelo canto da sereia e vou falar um bocado aqui, gente, de história, de algumas coisas que eu acho interessantes que vocês conheçam também. E vou tentar, né, dividir bem para conseguir também entrar na parte do direito e expor também de forma panorâmica o meu trabalho. Mas é um trabalho muito extenso, então eu pincelei aqui algumas coisas que eu acho mais interessantes, né? Depois a gente pode discutir um pouco mais também na parte aí das perguntas, do debate. Então, eu vou começar falando um pouquinho, né, dessa parte inicial. Primeira parte da pesquisa, para compreender a forma que a gordofobia o contexto, né, em que ela vai se instaurar na nossa sociedade, eu decidi estudar a evolução histórica da imagem da pessoa gorda né, ao longo dos séculos. Então, eu estudei as transformações, a forma que a pessoa gorda era enxergada, a trajetória médica da patologização da obesidade, o surgimento do ativismo gordo e também esse posicionamento da pessoa gorda nas ciências sociais aplicadas, especialmente no direito. Como esse trabalho é principalmente jurídico, como eu falei, eu fiz uma síntese histórica que é lógico que ela não é tão aprofundada, ela é ilustrativa e a bibliografia também é concentrada, é importante colocar isso, em história europeia, da Idade Média até a Idade Contemporânea. A gente tem essa limitação muitas vezes no material disponível, né, para consulta, né? Mas eu também incorporei algumas considerações que estavam disponíveis sobre a história do corpo gordo no Brasil. E também, aí a partir do século XIX em diante, é quando a gente tem mais informação, né? E tem uma contribuição importante da Sabina Strings também, que é uma norte-americana que pontua interseções entre a história da gordofobia e o racismo. Mas é uma questão que ainda tem que ser bastante estudada, né? A gente tem muito mais informações sobre uma interseção entre gordofobia e gênero, mas também tem essa conexão com racismo. É interessante, até os padrões de IMC, se a gente for olhar, eles foram construídos com base no padrão europeu, né? Mas a gente tem essas limitações históricas e o ponto principal é que os dados disponíveis, eles mostram, sem dúvida, que nem sempre a imagem do gordo foi negativa, né? Ela nem sempre foi associada a doença, sofrimento, feiura, fracasso, né? Eu coloquei aqui, eu acho que estava até no slide anterior, não, aqui no próximo. Ih, gente, eu acho que eu apaguei o slide. Desculpa. Mas tinha um slide aqui interessante que mostra uma imagem da Vênus de Willendorf. Eu acho muito interessante, né, que o modo de perceber o gordo mudou muito ao longo dos séculos, né? O ponto principal é esse, que é, existe uma estatueta chamada Vênus de Willendorf, que é uma estatueta do Paleolítico, de aproximadamente aí uns 10, 11 centímetros de altura, e ela foi encontrada na Áustria em 1908, tem aproximadamente 25 mil anos, e é claramente uma imagem de uma mulher gorda. E na época, né, isso era associado, isso é trazido pelos historiadores, a ideias de fertilidade, de longevidade, possivelmente um padrão de beleza feminino aí realmente, né? Então, é, uma questão interessante a gente perceber realmente que a pessoa gorda já foi vista de uma forma bastante diferente na história, né? E esse modo sofreu muitas transformações ao longo dos séculos e passou, conforme o espaço, conforme a época, a significar doença, feiura, repulsa, sofrimento de um lado e de outro também riqueza, prestígio, fertilidade. Já houve tempos em que o gordo foi enxergado dessa forma.
O Jorge Figarello, coloquei aí na tela para vocês, que é um historiador, um sociólogo francês, ele fala que o gordo, na intuição antiga, ele era visto de uma forma muito positiva, né, até, né? Que esse símbolo do gordo impressionava e transmitia essa ideia de abundância, significava riqueza, saúde. E o prestígio desse corpo gordo, dessa corpulência, ele estava num contexto de fome, de restrição de alimentação, né? O acúmulo de alimentos era colocado também de forma positiva. Então, a mulher bela das narrativas medievais, por exemplo, ela é muitas vezes descrita como bem gorda, ou gorda e opulenta. Em relação aos homens, também a gente vê menções elogiosas, tem menções, por exemplo, aos clérigos do século XIII como grandes e gordos, né? No livro eu falo um pouco sobre como essa visão da gordura, como essa visão da gordura foi modificada, né? Então, por exemplo, né, ainda na Idade Média, com base na noção de excesso, de glutonaria, mais voltada aí para a questão até religiosa, né, começam a surgir críticas aos considerados muito gordos, que hoje seriam aqueles que são considerados medicamente como pessoas com obesidade nível 3, né, enfim. Mas tinha essa visão do muito gordo, não tinha ainda essa questão da das nuances, né, de tanta vigilância em relação ao corpo, né? Eu falei de como no Renascimento, lá no século XVI, XVII, surge uma maior atenção a esses traços corporais, a esses estágios da gordura também, né? No século XVIII, a gente tem aí a doutrina do Michel Foucault falando do corpo sujeito à docilidade por meio de constrições, por meio de processos de medição do corpo, né? Ainda que modestos, enfim, já tinha essa ideia de disciplina do corpo, né? No século XIX surge muito essa questão do número, os tratados sobre obesidade, tratando de cálculos estatísticos. O Auguste Quetelet, que em 1832, né, esse pesquisador apresenta quadros, tabelas que são considerados de peso normais por gênero e idade. Não era ainda nessa questão do IMC, não se prestava a questão de análise é, populacional, análise, né, de peso individualizada, mas esses números passam a embasar categorias, passam a viabilizar essas nuances do corpo, né, e passa até essa ideia do corpo como uma máquina de queimar a matéria, essa questão de queimar a energia, queimar as calorias, né, uma visão bem industrial até do corpo, por assim dizer. E na segunda metade do século XIX começam essas pressões pelo emagrecimento, também a publicidade que vai expor os corpos, a nutrição que conta calorias, exercícios físicos, com precisão numérica. Então, no século XIX, muito essa ideia do número, né? Mas é no século XX que realmente existe até uma certa identificação atualmente entre o corpo e a alma, por assim dizer. E aí eu trouxe até uma citação aqui da Denise Bernuzzi de Santana, que ela tem um livro chamado Corpos de Passagem e fala sobre como a saúde hoje substitui essa salvação religiosa. A gente realmente tem uma identificação do corpo com a pessoa, né, por assim dizer, e é nesse período, no século XX, que surge a quantificação da obesidade. Tanto tempo ficou imprecisa e foi padronizada finalmente por meio desse índice de massa corporal, que sucedeu essas tabelas de peso e altura, as primeiras, né? Surgem também as balanças no âmbito privado, uma coisa que não existia. Depois começou essa autovigilância no privado das balanças. A moda, o cinema, a publicidade vão trazer essa questão do emagrecimento, especialmente no que se refere às mulheres, propagando o ideal do corpo magro. O número de pessoas gordas também vai aumentando de forma exponencial, e da mesma forma, essa repulsa médica à gordura, né, da questão da área da saúde, enfim. E a terminologia passa a ser a da epidemia, do flagelo social, da ameaça sanitária. No Brasil, é interessante a gente notar também que até o final do século XIX, mesmo no início do século XX, existia o medo de um corpo, um corpo fraco, né, do corpo magro, assim, destituído de forças, que pudesse produzir filhos mirrados, então muito ligado a essa questão da fertilidade também, né? Então, o prestígio do gordo, ele demorou a desaparecer também totalmente no nosso país.
E a Denise Santana, ela lembra que em 1886, então 3 anos antes da proclamação da República, teve uma quermesse ali promovida pela Princesa Isabel e no Cassino Fluminense, ela fazia isso com frequência, e era um evento em benefício das crianças desamparadas, né? E contou com buffet, com licor, com vinho, e saiu nas crônicas da imprensa carioca aí na época, né? Que as altezas se pesaram durante o evento e chegaram à conclusão de que os Braganças, os Bourbons, os Orleans podiam se gabar porque eles pesavam bastante. Então era algo a ser elogiado, né, naquele período. É, mas isso vai sendo modificado, né, historicamente, a gente sabe. E no Brasil aí também já mais recentemente, né, a gente tem uma visão completamente diferente. A partir de 1930, a imprensa passa também a conferir mais espaço à abordagem médica da obesidade, propaganda de remédio, produto de beleza, emagrecedores, cintas, todos esses equipamentos. Nos anos 50, a balança já é considerada um aliado da saúde, que vai estar presente em moda, beleza, reportagens. E pesar é um hábito incentivado para as pessoas, principalmente para as mulheres, né? Então, eu trouxe aqui umas imagens, essas duas imagens são de revistas femininas aí do Rio de Janeiro, uma do final da década de 30 e a outra de 1960, já trazendo essas ideias de emagrecimento das mulheres, né, da balança em casa, de tudo isso. Então, o que a gente pode dizer é que a partir do final do século XIX, né, no Brasil, no mundo, a medicina, a área da saúde, elas vão convergir muito, de uma forma geral, com essa cultura de um intenso repúdio mesmo, uma repulsa à gordura. E vai se seguir um processo, então, de medicalização profundo da questão da gordura, a categorização da obesidade como doença, essa temática sendo institucionalizada na área da saúde e, mais do que isso, o reconhecimento da gordura como epidemia global. Isso é muito colocado, né? Todo esse processo ele é mobilizado, ele é atravessado também pela cultura, é atravessado por muitos atores sociais importantes, e é aí que a gente começa, né, a ter muitos problemas a esse respeito. A partir do final do século XIX, no século XXI, né, até agora o século XXI, a gente tem que reconhecer que o que a história fez foi que a condição das pessoas gordas e a estigmatização delas está agora intimamente relacionada a esse tema da medicalização, da patologização da gordura, né? E, por outro lado, a gente tem também essa identificação da pessoa com o corpo e forças de resistência também a uma realidade opressora que vão sendo, vão surgindo, vão despontando como uma reivindicação de identidade individual, de identidade coletiva, através aí do ativismo. Então, a gente culmina nessa questão da medicalização e do ativismo gordo, que são aspectos fundamentais para a gente compreender aonde nós estamos atualmente em relação a esse tema. E essas reivindicações atuais, elas vão mobilizando interesses e essas transformações sociais tendem a questionar injustiças e chega no nosso campo, que é o direito, né? Então, vou trazer só um resumo da perspectiva médica e do ativismo, né, para a gente poder entrar nas nossas questões principais. Sobre a questão da medicalização, né? Eu coloquei que a perspectiva médica dominante, a dominante atual é a médica na contemporaneidade, a pessoa gorda ela é entendida como o indivíduo que tem sobrepeso, que tem obesidade, e aí são entendidos pela Organização Mundial de Saúde, as informações são retiradas aí do site oficial, como um acúmulo anormal ou excessivo de gordura que pode prejudicar a saúde. E essa condição ela poderia ser verificada pelo IMC, que é um índice de peso por altura, definido aí como o peso de uma pessoa em quilos, dividido pelo quadrado da altura em metros. E para os adultos, a OMS define o sobrepeso como o IMC maior ou igual a 25, obesidade um maior ou igual a 30, e o indivíduo é considerado entre 35 e 39,9 com obesidade grau 2, acima de 40 com obesidade grau 3, que foi por muito tempo a gente ainda encontra, né, em publicações médicas, a terminologia obesidade mórbida, que é extremamente estigmatizante também. Eu não conheço nenhuma doença terminal, nenhum câncer que é chamado de mórbido, mas a obesidade, né, a pessoa é tomada como uma bomba relógio. O nome dela já é estigmatizante em si.
Para crianças, para adolescentes até os 19 anos, são estabelecidos parâmetros aí de desvios de média, e é diferente também, né, de tabelas de crescimento. Mas a gente já percebe uma ambiguidade nesses próprios conceitos de sobrepeso, de obesidade da área médica, e até o caminho tortuoso que foi percorrido, que a gente não fala dele para patologização da obesidade, né? Porque o IMC ele fornece uma medida populacional mais útil de sobrepeso e obesidade, mas isso é segundo a própria OMS, né? Ele não é da mesma forma para todas as pessoas, por assim dizer. Ele calcula de uma forma geral ali, né, para o estudo populacional, mas ele deve ser considerado um guia aproximado, porque ele não corresponde ao mesmo grau de gordura em indivíduos diferentes. Se a gente for olhar, por exemplo, massa corporal, um fisiculturista pode ser considerado obeso, dependendo do número de IMC que esse cálculo vai gerar. Então, a obesidade, a sobrepeso, elas são definidas pelo IMC, mas elas não são ao mesmo tempo, né? Tem aí uma ambiguidade em citar esses conceitos, né? E quando a gente vê a evolução da obesidade no campo da saúde, Microfone fechou. É. Aí, voltou? pronto, Ah, voltou. pronto. Tá fechando periodicamente, não sei por quê. Mas, enfim, dizia, né, que a evolução da obesidade no campo da saúde, então, nessa perspectiva negativa, ela é tomada também como um problema ético e moral, e isso se mistura com a questão da medicalização, né? Então, ela passa inicialmente a essa questão ética e moral, depois passa para uma causa de doenças, e, finalmente, com o avanço dessa medicalização, ela se torna em si uma doença e torna-se uma epidemia mundial, que é assim categorizada atualmente. Tem um sociólogo francês muito interessante, o Jean-Pierre Poulin, escreveu um livro chamado Sociologia da Obesidade, e ele explica que essa questão da medicina do século XX, a gordura, no caso, ela transita a obesidade de uma avaliação inicialmente qualitativa, depois para uma quantitativa, que é acompanhado primeiro de fator de risco. Então, a obesidade, ela primeiro foi tratada como um fator de risco para doenças. Para a gente ter ideia, né, ser branca é fator de risco para câncer de pele, por exemplo, né? E depois esse estatuto ele é deslocado para de doença. Isso ocorreu só em 1990. A gente fala como se sempre a obesidade tivesse sido uma doença, né, a gordura como uma doença, mas não, é bem recente até. Em 1990, a, a, a obesidade se torna uma doença. Antes disso, essa questão da gordura corporal era tratada como um fator de risco. Isso ocorre como resultado de uma defesa que é promovida por segmentos internos da área da saúde. Então, tem muita divergência naquele período em relação a isso, né, quando então, patologizada relativamente em período recente. E essa patologização ela está, como demonstra a minha pesquisa, várias outras no campo social, e a gente saindo da medicina, estudando isso de fora, né? Ela está relacionada a várias formas de estigmatização da pessoa gorda que vão ocorrer utilizando conceitos e utilizando noções a partir do campo da saúde e da medicina. Então, isso é deturpado muitas vezes para ser traduzido em discriminação em diversos setores, inclusive aí no trabalho, vou mostrar para vocês daqui a pouco, né? Embora por muito tempo a gente não tenha visto uma mobilização coletiva das pessoas gordas para combater a discriminação, em grande parte até por essa naturalização da gordofobia, porque elas entendem que isso é uma questão de saúde, que é uma questão de saúde que é culpa delas, então muitas vezes elas não vão reivindicar esses direitos, reivindicar essa identidade, né? Mas surge finalmente um movimento gordo-ativista, o ativismo gordo, e ele está atualmente num desenvolvimento, o pioneirismo é dos Estados Unidos nesse quesito, e também de forma mais inicial no Brasil, a gente já tem muitas manifestações atualmente, né? Então, o exame dessa condição social do gordo, das discriminações por motivo de peso, para além de compreender esse discurso médico predominante, leva também essa necessidade de estudar a reivindicação da identidade pelas pessoas gordas. Então, eu vou falar rapidamente para vocês aqui também um pouquinho sobre o ativismo gordo, que é interessante. Aqui eu, né, trouxe os conceitos do IMC, já mencionei aqui também. Começando então pelos Estados Unidos, que foi onde a gente
pode vislumbrar aí o início desse movimento. O Fat Pride ele surge aí em meados da década de 60, com manifestações públicas contra a discriminação, pela aceitação social das pessoas gordas nos Estados Unidos. E esse movimento ele se conecta com outros movimentos de mudança social que vinham se fortalecendo, como é o caso do feminismo. Em 1967, Steve Post, que era um radialista de Nova York, ele convocou um evento próximo do Central Park, nos Estados Unidos. Provavelmente esse é o primeiro evento reivindicativo público do ativismo gordo, e ele teve o objetivo de protestar contra a discriminação de pessoas gordas. Foram cerca de 500 pessoas na época, com banners que falavam Fat Power, enfim, várias frases de efeito, né? Buda era gordo, leva uma garota gorda para jantar, enfim, várias placas de protesto. E depois desse evento, o Leo Lauderbeck, que é um escritor de Staten Island, nos Estados Unidos, ele publicou um artigo intitulado Mais Pessoas Deveriam Ser Gordas, que foi publicada no Saturday Evening Post. E nesse texto, ele falou que a motivação dele, da reivindicação, da luta dele, era mostrar essa indignação pela vida que a esposa dele era forçada a viver como uma pessoa gorda. Essa imagem, né, que vocês estão vendo na tela é do artigo do Liu. Ele escreveu que essa esposa dele morreu de câncer de pulmão em consequência de ter aderido à prática de fumar cigarros para conter o impulso que ela tinha por comer doces, porque tinha tanta vigilância do corpo dela, tanta ofensa que ela sofria em razão do corpo, que ela preferiu começar a fumar para ver se isso resolvia e ela perdia peso, né? Então, ele fez esse artigo de protesto. Em 1969, um engenheiro de Nova York, o Bill Fabry, também expressou essa revolta pela maneira como o mundo tratava a esposa dele, a Joyce, e ele fez várias cópias desse artigo do livro, distribuiu para todos que ele conhecia, e eles fundaram depois um grupo chamado National Association to Advance of Fat Acceptance, a NAFA, que é um dos grandes expoentes aí do gordo-ativismo nos Estados Unidos. Então surgiu essa NAFA no final da década de 60. Na Califórnia, também no mesmo período, a essa fotografia da direita, um grupo de mulheres feministas gordas também vinha se organizando para protestar contra discriminações, e algumas delas aderiram a essa NAFA, mas se desligaram depois porque não consideravam a associação suficientemente combativa, né, por assim dizer, e criaram um movimento chamado Fat Underground. Eles fizeram manifestos, documentos tratando sobre discriminação no trabalho, sobre alimentação, sexismo, distúrbios, estruturas públicas, autoridade médica, enfim, sobre todas essas questões, e publicaram um manifesto em 1973, chamado Fat Liberation Manifesto, que falava, inclusive, da observância de direitos para pessoas gordas. E mais algumas manifestações incipientes nesse período, né, que são interessantes, que eu trouxe algumas aqui nesse slide. Em 78, a Suzy Orbach, que é uma fundadora também de um centro em Nova York sobre questão de compulsão alimentar, ela publicou um livro chamado Gordura é uma Questão Feminista, que é até problemático porque ela falava que o ganho de peso, inclusive, era associado a essas obsessões pela magreza, né? Enfim, é um livro que trouxe essa ideia inicialmente, também foi trabalhado quando se tratava de surgimento do movimento gordo. E depois dessas manifestações aí foram surgindo avanços na década de 90, ideias, eventos, diversos grupos, surgiu o movimento Size Acceptance, além disso, várias organizações, eu coloquei os nomes de algumas dessas organizações dos Estados Unidos que se seguiram aí à NAFA, né? E o ativismo se aproximou até também de estruturas do poder biomédico. Tem ativistas que participaram de reuniões no Federal Trade Commission nos Estados Unidos, falando como lobistas sobre medicamentos para perda de peso. A Sondra Solovey também é uma figura importante para o movimento gordo, e aí no âmbito jurídico, que ela foi fundamental para a conquista de uma lei antidiscriminação de altura e peso em São Francisco, nos Estados Unidos, em 2000.
E na moda também surgiram muitos produtos especializados para pessoas gordas, mercado plus size. Essa é mais ou menos a origem aí nos Estados Unidos. No Brasil, é ainda mais incipiente, como eu falei, esse movimento anti-gordofobia. E ele coincide com o período de expansão nos Estados Unidos já na década de 90. Em princípio, ele tem um perfil ainda mais midiático, falando aí da moda, de movimentos comerciais, captação de um novo público para produtos de moda, que são excludentes normalmente de corpos de pessoas gordas. E nas últimas décadas, como acontece também em vários outros movimentos, né, especialmente a partir de 2010, por aí, o movimento gordo-ativista vem se desenvolvendo muito por manifestações virtuais no universo da cybercultura, e existe uma associação muito grande entre o repúdio social e o corpo das mulheres. Então, a gente percebe que a maioria dos ativistas também são mulheres, né? E as análises históricas sobre o corpo gordo, a própria história do surgimento do ativismo mostra isso, e predominam realmente mulheres gordas nessas manifestações virtuais que passam a tratar de resistências a opressões nesse sentido. Uma das pioneiras desse ativismo gordo é a Malu Gimenez, que participou inclusive da minha defesa da dissertação de mestrado, como um quarto integrante da banca, convidada pela UFMG. Ela tem um livro chamado Lute como uma Gorda, que é fruto de tese de doutorado em estudos de cultura contemporânea na UFMT, e ela registra e analisa também vários depoimentos de mulheres gordas em relação a vivências concretas e também de ativismos, né, dessas mulheres que são feitos na esfera, virtual. Então, a internet ela serve como uma ferramenta importante atualmente para articular essas reivindicações sociais, para o combate à gordofobia. Nós temos, por exemplo, a ascensão da moda plus size, temos festas, feiras de desfiles de moda. O Pop Plus é muito interessante também, um evento que foi criado pela Flávia Durante, uma feira de moda e também um espaço para socialização e para debate sobre gordofobia. Tem o Fashion Weekend Plus Size, que é um evento de moda plus size também. E vão ocorrendo aprofundamentos dessas pautas do ativismo gordo. Começa pela moda, começa por essas questões, né, mais midiáticas, e vai, se aprofundando para tratar atualmente. A Natália Rangel, a pesquisadora, fala de forma principal, as pautas são a problematização da patologização do corpo gordo, a questão da acessibilidade, a questão da representatividade. Passando aqui rapidamente, né? Essas são algumas das ativistas, a Malu Gimenez, que eu falei para vocês, que é uma das pioneiras dessa pesquisa, do movimento ativista anti-gordofobia. A Nelly Simeone é uma jornalista que tem um projeto interessante chamado Meu Corpo Sou Eu, tem clube de leitura, tem podcast tratando de questão da gordofobia. A Jéssica Balbino, que é uma jornalista também, escritora. Judelba, a Júlia Del Bianco, que é uma bailarina gorda, que saiu até no Fantástico, falando sobre questão de discriminação no trabalho. A Flávia Durante, já mencionei para vocês, que é criadora do Pop Plus. A Agnes Arruda, que trata de gordofobia na mídia, uma das primeiras pesquisadoras sobre gordofobia no Brasil, também uma pioneira da academia. A Thaís Praz, que é uma advogada, trata também de questões de gordofobia, defendeu um mestrado agora também falando sobre políticas públicas e gordofobia. A Rayane Souza tem o projeto Gorda na Lei, e trata sobre notícias que saem na mídia, várias questões sobre direito e gordofobia. A Ju Romano, que é influenciadora de moda, fala também sobre questões de gordofobia. A atleta de peso, a Ellen Valias, que fala sobre gordofobia nas atividades físicas. Ela é uma profissional da educação física e fala sobre essas discriminações nesse campo. E a Nayana Ribeiro, também jornalista, fala bastante sobre gordofobia. São todas ativistas bem atuantes aqui no Brasil, né? E então, para exemplificar essa organização, as manifestações do gordoativismo por meio da internet. Ocorrem também expressões diversas desse movimento por meio da arte, de músicas, de eventos musicais, espetáculos de dança, filmes, livros, fotografias, peças de teatro, eventos de moda, programas de rádio, falando das pessoas gordas, dos seus corpos, e também através da disponibilização de roupas, aí muita questão da moda plus size.
Eu trouxe aqui alguns exemplos também, o podcast Imensa, que fala sobre várias questões relacionadas à gordofobia, o Pop Plus, que eu já falei, é um evento de moda, mas que traz também debatedores, traz esse intercâmbio entre pessoas gordas. O podcast Isso Não É Sobre Corpo, da Nelly Simeone, também entrevista vários pesquisadores, pessoas sobre esse assunto. O Rodolfo Pamplona, eu tive que mencionar, né? Um fofo também, juiz, professor, fez um poema sobre gordofobia, se vocês tiverem interesse, joguem no Google, que também é uma manifestação interessante. Para quem gosta de filme, série, documentário, estou recomendando aqui, né? Tem a Dietland, My Mad Fat Diary, Shrew, são todos séries que tratam das questões de gordofobia. E esse é um documentário interessante que está na Netflix, quem também tiver interesse, sobre a magreza na TV. Chama Magreza na TV e trata daquele reality show para emagrecimento das pessoas chamado The Biggest Loser, não sei se vocês já ouviram falar, né? Que as pessoas competiam para ver quem ia emagrecer mais. E isso é um bastidores desse programa que entrevista pessoas que disseram que venceram o programa e no final urinavam sangue, que ganharam todo o peso de volta, que passaram por diversas questões de saúde, quase faleceram em razão do que foram submetidos, né? Sem falar em todas as humilhações que foram naturalizadas na televisão, mas é um documentário interessante para a gente ver como que isso é naturalizado e colocado como algo relacionado à saúde sem ser, né? No final das contas. Livros, muitos livros interessantes sobre esse assunto. Quem tiver interesse, Fome, da Roxane Gay, Meu Corpo, Minhas Medidas, da Virgem Tovar, A Gorda, da Isabela Figueiredo. A gente fez um clube de leitura aqui há pouco tempo, né, com, é, com integrantes aqui do MPT sobre esse assunto. O Corpo Dela e Outras Farras, da Carmen Maria Machado, sobre gordofobia na infância, esse Se Deus Me Chamar Não Vou, muito interessante. Na pesquisa acadêmica, né, o Peso e a Mídia, da Agnes Arruda, o meu livro sobre direito, o Lute como uma Gorda, da Malu Gimenez, né? Então, eu passei por isso, eu vou tentar ser rápido para chegar mais nos conceitos jurídicos, né? Mas eu acho que era interessante falar sobre esses assuntos que a gente não tem muita referência, então é importante, né? Então, agora, falando sobre também a questão conceitual, né? Eu passei então para falar de estigma, discriminação e gordofobia, de um ponto de vista conceitual, né? A pessoa gorda, ela, na contemporaneidade, ela enfrenta um estigma, claramente. E na língua portuguesa, estigma fala de cicatriz, de marca. Esse tema ele vem dos gregos. E para eles isso era um sinal corporal que mostrava um caráter extraordinário e ruim, de uma condição má das pessoas que tinham, né, um estigma, que eram cortes, eram marcas de fogo, que iam mostrar que uma pessoa era um escravo, era um criminoso, era um traidor. E quem traz esse conceito de forma muito bem colocada é o Erving Goffman, um pesquisador, né, que trouxe essa ideia do estigma. E ele fala que é um atributo depreciativo que faz com que uma pessoa deixe de ser considerada pelas outras como uma criatura comum e total e passe a ser considerada uma pessoa estragada, uma pessoa diminuída, né, de alguma forma. Então, existem vários estigmas na nossa sociedade e ter um corpo gordo é considerado atualmente um estigma. A discriminação é um conceito que a gente pode tomar tanto no sentido positivo, neutro, né? Assim, de separar as coisas. Qualquer um discrimina mentalmente separando as coisas, mas tem uma conotação negativa também de tratar desigualmente os iguais ou igualmente os desiguais, de perpetuar uma situação injusta e prejudicial, que é esse sentido que a gente estuda no direito, né? E aí, nós trouxemos também o conceito de gordofobia. Esse primeiro é meu, que é toda distinção, exclusão ou preferência fundada no peso ou na corpulência em desfavor da pessoa gorda, que tem por efeito destruir ou prejudicar a igualdade de oportunidade, tratamento em sua trajetória social, da pessoa gorda, no caso, né? Nos mais diversos setores e aspectos da vida e sociedade. Esse é um trecho que a Malu de Menes traz no livro dela, né, e fala que a gordofobia ela está em vários lugares e aparece muitas vezes disfarçada de preocupação com a saúde, dificultando então o entendimento e o enfrentamento. Então, ela é sustentada por discursos de poder, de saúde, de beleza e é calcada em comportamentos diários que reforçam preconceito, estigma em relação às pessoas gordas, corroborando os estereótipos que estabelecem situações degradantes e constrangedoras que marginalizam os indivíduos na sociedade.
Trouxe uma citação também muito forte da Roxane Gay, que é uma mulher negra norte-americana, pesquisadora gorda, e ela fala nesse livro Fome, né, que ela fala da questão dela, do corpo dela, que quando você está acima do peso, seu corpo ele se transforma num registro público em muitos sentidos. Ele está em exposição e as pessoas projetam narrativas presumidas no seu corpo, elas não estão interessadas na verdade dele. Você pode fazer o que tiver de fazer para sobreviver num mundo que tem pouca empatia, pouca paciência com o seu corpo, mas independentemente do que você fizer, o seu corpo está sujeito ao discurso público de família, de amigos e de estranhos também. Você é seu corpo e é bom que o seu corpo seja menos. Ela traz um relato muito visceral sobre a questão do corpo, de como sobreviver numa sociedade sendo uma mulher gorda, gorda maior, no caso dela, que tem essas distinções também, né, do tamanho do corpo da pessoa e do aumento também da discriminação, quanto maior é a pessoa. E o posicionamento que a gente tem, francamente dominante, como eu coloquei atualmente, é o da patologização, né? Passando aqui, em slide. Eu vou falar sobre como essa estigmatização ocorre no campo da saúde, em primeiro lugar, no saúde da medicina, e depois em alguns campos diversos, para a gente entrar finalmente, né, articulando isso tudo no trabalho. Vou passar rapidamente da questão que a gente já falou um pouquinho, né, aqui. É, O que se percebe, então, a obesidade é considerada doença desde 1990, tratam de uma epidemia, enfim, e no contexto no qual essa obesidade começa a ser tratada como epidemia, figurar também amplamente nas cenas da mídia, da política, essas instâncias científicas, elas são chamadas para se engajar nessa luta contra a obesidade. Então, os planos normalmente mostram a obesidade como resultado de transformações no modo de vida das sociedades, enfim, questão de alimentação, de atividade física, etc. Mas conforme nota aí o Jean-Pierre Pulando, o livro que eu trouxe, né, embora formalmente classificado como uma doença, a obesidade ela não é socialmente reconhecida como uma verdadeira doença. Então, embora ela seja uma doença pelo corpo médico, reputada uma epidemia, um flagelo, etc., essas pessoas elas não se beneficiam de uma conscientização social e de uma compaixão, como acontece com as outras doenças que são tomadas como doenças verdadeiras, por assim dizer. Então, o que a gente percebe é que o discurso médico da patologização ele acaba sendo fonte de perpetuação dessa gordofobia. Em primeiro lugar, porque a mediatização dessas estatísticas de obesidade oculta várias controvérsias científicas importantes, né? Então, por exemplo, essa questão da transição do fator de risco para doenças tem uma grande controvérsia científica interna que a gente não conhece normalmente, né? Por exemplo, o número de mortes também que é computado associado à obesidade, relacionado a doenças cardiovasculares, diabetes, etc., né? Ele acarreta um risco de superavaliação. Às vezes as pessoas são consideradas mais de uma morte, né? E a gente vê registros de estudos de pesquisadores que têm 15 vezes mais ou menos mortes, dependendo do método de estudo. Então, a gente tem pela ojeriza, a gordura, a gente tem uma supermediatização, às vezes, de estudos médicos, e isso é divulgado muitas vezes de forma deturpada, né? É interessante a gente reparar isso também. Em segundo lugar, a influência dos padrões morais, realmente, sobre a gordura na formação pessoal, realmente, das pessoas que também atuam na área da saúde. Então, da mesma forma que a gente, né, que todo mundo, os médicos, profissionais de saúde, às vezes também podem estar inseridos num contexto social que vai interferir nessas formas de agir, enfim, né? Ninguém está imune ao contexto cultural. Então, essa medicalização ela não é acompanhada de uma desconstrução dessas concepções de gordura como maldade, como falha moral, como preguiça, etc., né? Isso é muito interessante. E eu trouxe até alguns trechos aqui interessantes sobre isso. Esse Irving Yalom é um psicanalista. Ele até tem uns livros muito sensíveis, interessantes, e ele traz uma história sobre uma mulher gorda que ele atendeu. E ele é sempre tão acolhedor com todos os seus pacientes. Me chocou muito que a história sobre a mulher gorda mostra a ojeriza que ele próprio tem pela paciente. Então, assim, nem vou me deter
Fechou, Isa, o microfone. Quem tiver interesse em ler depois, né? Isso aqui é uma história interessante para ver como que às vezes até um profissional de saúde tem uma visão tão... Fechou novamente. Oi, Aí, perdão. pronto. É. Não, essa história, né, como eu disse, seria para demonstrar como que um profissional de saúde pode deixar também que seus preconceitos interfiram eventualmente no tratamento, no acolhimento, né? Aqui é um trecho também da Verde Tovar, dessa ativista que trata, né, de uma visita ao médico, que ela fez uma dieta extremamente radical aos 11 anos e acaba sendo elogiada pelo médico sem perguntar ali o que estava acontecendo, né, enfim. Então, tem todas essas questões da moralização, por assim dizer, que pode influenciar também na formação dos profissionais de saúde, como de qualquer pessoa. A estrutura dos ambientes médicos hospitalares ignora, às vezes, os corpos gordos, falha em termos de acessibilidade. Em 2023, no Brasil, foi muito divulgado o caso desse rapaz que está aí na tela, o Vitor Augusto Marcos de Oliveira, um menino gordo de 25 anos que morreu enquanto ele aguardava atendimento médico na frente do Hospital de São Paulo. Ele teve paradas cardíacas, ficou dentro de uma ambulância e foi recusado em vários hospitais por falta de equipamentos e por uma simples maca que faltava para ele, uma maca que comportasse o corpo de uma pessoa gorda. Então, fala-se tanto em saúde, né, mas não temos, às vezes, estruturas mínimas nos próprios ambientes médico-hospitalares. E, finalmente, né, em quarto lugar, a gente pode dizer também que esse discurso da patologização, num contexto social de moralização, ele passa a ser adotado não só pelas autoridades médicas, mas por leigos de toda sorte. Todo mundo vai comprar algum discurso de patologização e vai utilizar para poder justificar e legitimar discriminações, violências sociais contra pessoas gordas em vários ambientes, né? Eu trouxe aqui algumas estatísticas. A gente tem uma pesquisa da ABESO, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. É muito recente esse tipo de pesquisa por instituições relacionadas à área médica e da saúde, mas essa foi uma delas e constatou que mais de 80% das pessoas que responderam já tinham sofrido constrangimento em razão do peso, que aumentava de acordo com o nível de obesidade. Mais de 70% tinham constrangimentos em casa por familiares, mais de 65 estabelecimentos comerciais, 60 e poucos por amigos, 60 em consultas médicas, 54 no ambiente de trabalho, 53% tinham sofrido semanalmente com estigma em razão do peso, 20% constrangimentos diários, e os maiores índices são entre as pessoas com maior IMC. Uma pesquisa de mapeamento da gordofobia também, a jornalista Tamires Rezende publicou no estado de Minas, também sobre as mesmas questões, né? Mais de 70% declararam ser incômodo e ter crescido ouvindo que era errado ser uma pessoa gorda, mais de 25% que era só uma característica física, 3%, enfim, toda uma pesquisa sobre o mapeamento da gordofobia em vários setores, né? É interessante quem quiser depois analisar de uma forma mais detida. E a gente tem manifestações em várias áreas. Na educação, muitas crianças sofrem bullying em razão de serem crianças gordas. Existem pesquisas, inclusive, sobre literatura infanto-juvenil e sobre as percepções de crianças nas escolas sobre pessoas gordas. A literatura infanto-juvenil, às vezes, coloca esse livro, por exemplo, Não Me Chame de Gorducha, infelizmente, um dos primeiros que eu li na minha vida, que me recordo, né? E a solução colocada para a menina gorda que sofre discriminação dos coleguinhas é emagrecer, é fazer dieta com o apoio dos pais, é ser pesada ali na frente de todo mundo, enfim. E a redenção nos livros infantis e também que é o que as crianças aprendem, trazem de casa, é que no final das contas as coisas vão dar certo se a pessoa gorda emagrecer. E se você pergunta, inclusive essa pesquisadora que trouxe, né, essa questão do infanto-juvenil, as crianças, quando são perguntadas o que gostariam que acontecesse com o personagem que fez uma maldade, né, com a criança gorda do livro, ela sugere que a pessoa devia engordar e sofrer ela, no caso. Então, assim, não existe a redenção no final. A questão da pessoa gorda, ela é tratada como desaparecimento, que é uma coisa que a gente não pensa para outras formas de discriminação.
Você não vai defender no livro infantil que se elimine a criança que sofre discriminação porque ela é uma pessoa com deficiência, porque ela é uma pessoa negra. O gordo ele tem que desaparecer e se tornar magro, ou senão ele vai viver pelo resto da vida e a culpa é dele por estar nessa situação, né? Então, temos essa questão da educação. Na mídia, né, gente, muita coisa para a gente falar aqui. Friends, todo mundo assistia aí de forma, né, às vezes tão tranquila, mas a Mônica Geller, ela é tratada, o motivo de piada é ela entrar gorda na sala. Então tem esses flashbacks em que a personagem gorda aparece, isso é muito engraçado. Enfim, Confetti Switch, que é essa questão de vestir uma pessoa magra como gorda para fazer graça. Norbit também é um filme que traz isso. O Amor é Cego, que o rapaz se apaixona por uma mulher que foi enfeitiçada, ele foi enfeitiçado e aí ele enxerga ela como uma pessoa magra e aí se apaixona por uma pessoa gorda pela beleza interior. Então a gente tem todas essas expressões. O Biggest Loser, que eu trouxe para vocês, esse reality de emagrecimento. A Baleia recentemente ganhou o Oscar de melhor maquiagem com o Fat Switch, que é uma coisa impensável, né? Se a gente fala hoje em dia, por exemplo, de blackface, da pessoa se pintando para parecer de negra, ou de uma pessoa não trans atuando para interpretar uma pessoa trans, tudo isso gera indignação. A pessoa magra se vestindo com roupas para parecer um gordo num filme altamente estigmatizante é exaltada e, além disso, ainda ganha Oscar de melhor maquiagem a produção, e ninguém vê nenhum problema nisso. A Laura do Carrossel, que era aí na nossa infância, né, é sempre colocada como uma menina comendo ali num canto, romântica, e sendo repreendida pela professora. Isso tudo. Relações interpessoais, então, muitos casos de relacionamentos abusivos, inclusive, que são é, travados com pessoas gordas, justamente em razão dessa menos-valia que é colocada para ela socialmente, a família desprezando. Então, esses relatos são colocados por ativistas. Eu trouxe um da Malu Gimenez, outro da Roxane Gay, tratando sobre isso. Então, a gente pode passar por vários setores, né? A acessibilidade, a questão dos assentos, da roupa existindo para você, da catraca do ônibus, do assento do avião, todas essas questões que a pessoa gorda pode não caber no espaço, e aí tem muito essa interseção com a pessoa com deficiência, né? É interessante a gente reparar que até às vezes a pessoa gorda, obesa, é colocada, mencionada dentro de algumas leis para pessoas com deficiência, mas não é exatamente a mesma coisa, porque algumas coisas aplicam, outras não. Então, é interessante também trazer o tema da acessibilidade, muito importante para essa questão. Esse é um trecho do livro da Isabela Figueiredo que fala que o roupão que ela escolheu foi o que serviu nela, né? Porque realmente numa loja de roupa, às vezes é a única coisa que serve numa pessoa gorda, que é aquela que é eleita, né? Por assim dizer. E aí chegamos, então, na gordofobia no trabalho, que é entrelaçada com todos esses âmbitos da gordofobia que a gente tratou aqui, né? De modo a contribuir aí para essa questão da gordofobia no campo do trabalho, primeiro eu trouxe algumas informações aqui. Primeiro, o mercado de trabalho ele vai absorver, vai reproduzir, reforçar essa gordofobia no âmbito profissional, seja no momento da admissão, durante o contrato, ou então no momento da dispensa. E os empresários, no caso administradores, supervisores, eles podem estar envolvidos em práticas discriminatórias de forma explícita ou implícita, e da mesma forma aí juízes, desembargadores, nós, procuradores, promotores, não estamos imunes também à gordofobia estrutural, que facilita que isso seja reproduzido no trabalho. Eu trouxe, de modo a contribuir para uma análise nesse sentido, uma pesquisa jurisprudencial dos TRTs e do TST, que eu fiz na minha dissertação, por meio dos buscadores oficiais, com termos que são normalmente associados a pessoas gordas. Então, pessoa gorda, pessoa obesa, gordo, gordo, pesquisei isso tudo em todos os TRTs, no TST, né, em 10 TRTs no TST. E eu, de forma sistematizada, coloquei aí quais são as principais formas que a gente encontra de discriminações nas etapas pré-contratual, contratual e no momento da dispensa. E selecionei decisões judiciais que traziam os relatos de gordofobia nesse sentido, que foram reputados provados, né, judicialmente, quase sempre por prova testemunhal, mas ocasionalmente também por outros meios de prova, ou corroborados por meio de confissão, de ausência de impugnação, etc. Então, deixa eu passar aqui.
Essa é uma pesquisa, né, que eu trouxe antes de indicar os métodos da questão da jurisprudência, né? A gente tem um mapeamento da gordofobia, uma pesquisa que foi feita que mais de 50% das pessoas afirmaram lidar com falta de cadeiras e mobiliários, mais de 50% também, 56%, uniformes que causam constrangimento ou não tem uniformes, cabines de banheiros estreitos, mais de 40%, 29% dificuldades de acessar mercado de trabalho, percepção de que as empresas preferem a pessoa gorda sem contato com cliente ou com as pessoas, né, no público, e pessoas que não foram aprovadas em exames admissionais, pessoas que afirmaram enfrentar gestores que sugeriram perda de peso, tudo isso foram manifestações colocadas em pesquisa, né? Na fase pré-admissional, nós temos a pesquisa do Grupo Cato, que mostrou que mais de 60% dos executivos nas posições de presidente, diretor, gerente, supervisor possuem algum nível de objeção à contratação de executivos obesos. Nos Estados Unidos, a gente vê que eles fazem pesquisas experimentais. No Brasil, a gente tem declaração expressa de executivos, mais de 60% que abertamente afirmam que não contratam pessoas obesas, têm objeção de alguma forma. E aí, o que que eu trouxe de jurisprudência, né? A pesquisa. Fase pré-admissional. Nós temos casos de rejeição à contratação de pessoa gorda no setor privado, normalmente embasado em avaliações médicas que indicam IMC, configurador de obesidade. Então, me recuso a contratar porque o IMC deu tanto. Isso a gente encontra muito na jurisprudência. Pessoas que são consideradas obesas e que são discriminadas por editais de concursos públicos, ou então por avaliações médicas usadas para negar posse para candidatos aprovados em concurso. Então, achei, por exemplo, um caso de um candidato atendente dos Correios, que foi negado para ele a posse porque supostamente ele era obeso e não poderia exercer suas funções. Mas ele era um atendente, ele não precisava ter aquela atuação de caminhar também, e ainda que tivesse, você não pode presumir que uma pessoa gorda não daria conta de caminhar, enfim, né? Então, temos casos desse tipo. Rejeição para contratação pela empresa de forma direta, mas admitindo que a pessoa fique prestando serviço como precarizado, como terceirizado, isso aconteceu. Tem um caso de um rapaz, por exemplo, que não foi contratado pela Coca porque era gordo e doente, foram as palavras que ele ouviu, mas ele foi mantido como terceirizado, prestando os mesmos serviços no mesmo lugar. E aí, né, foi considerado depois discriminatória essa prática em juízo. E temos também discriminação contra pessoas gordas na fase admissional, por qualificação como integrantes do grupo de risco da Covid-19. Vou passar mais rápido. Eu até comecei colocando aqui acordos, depois eu vi que eu estava megalomania, que não vai dar tempo, então deixa eu pular os acordos, vou trazer só realmente os resultados, né, da pesquisa. Na fase contratual, nós temos várias questões a serem abordadas. Remuneração, por exemplo, pagamento de remuneração inferior para pessoa gorda em relação a colegas magros que fazem as mesmas coisas, sem qualquer motivação para tratamento desigual. Ou então, o que é mais frequente, porque é mais fácil de fazer, você tira tarefas ou tira funções atribuídas à pessoa gorda em razão da discriminação pelo peso, e com isso ela tem uma remuneração indireta, indiretamente reduzida. Fase contratual, nas funções exercidas. A gente pode ter afastamento abusivo do trabalhador das funções dele originárias no contrato por programas de emagrecimento ou discursos médicos que são desvirtuados ou sem fundamentação. Então, muitos casos em que a pessoa é afastada, às vezes colocada num programa de emagrecimento, isso é uma realidade. Alteração da função por parte do empregador como uma medida punitiva em retaliação a protestos contra alguma violência, contra alguma questão. Impedimento do exercício de funções, sofrimento de humilhações ou assédio para emagrecimento por profissionais cuja aparência é entendida inadequada, e aí muitas vezes relacionados através da medicina, da nutrição, de esportes, de estética. A gente vê muito, por exemplo, a diretora de um hospital que não podia ser gorda porque era considerada algo incompatível com o cargo, né, com alguma função de gestão, acontece. Pessoas gordas que são preteridas, são deixadas de lado em funções de atendimento ao público, porque o empregador pode achar que a aparência dele
mais frequentemente quando é uma mulher, não passa a imagem da empresa e que deveria ser uma imagem magra, socialmente aceita. Ascensão profissional, não pode ter promoção nem aumento, né, salarial em razão, do corpo gordo, e aí muitas vezes isso é associado a desleixo, a preguiça, a incompetência. A gente vê, você seria, promovido se perdesse tanto peso. São casos que a gente encontra na jurisprudência. E a condição da pessoa gorda seria incompatível com uma premiação, com uma melhoria da condição profissional. Assédio moral, muitos casos de utilização de gordo e gorda como xingamento, críticas ao corpo da vítima, associação do peso com características morais negativas, muitos apelidos jocosos, aquilo que a gente vê na escola ali, no bullying da educação, passa para o ambiente de trabalho na vida adulta. Fiscalização do peso e do ato de comer, a pessoa receber comentários sobre o prato dela, sobre o que que ela está comendo na hora do almoço ali, por colegas, por chefias, inclusive, né? Imposição de padrões magros de beleza feminina, ofensas relacionadas ao corpo gordo em contexto de assédio sexual, tem muito isso. Um assediador falando do corpo da mulher, porque aí eu vou recusar, e aí você então é uma gorda, você é isso, você é aquilo, tem muito também. Ofensas relacionadas ao corpo gordo, relacionadas à gestação, violência racial, homofobia, a gente vê as interseções, né? E também fundamentadas em autoridade médica ou de saúde, acontece também com frequência. Acessibilidade, muita questão do uniforme, não tem uniforme apropriado, ou então sofre humilhações, não tem condições de trabalho adequadas porque não tem o peso suportado por equipamentos, cadeiras, mobílias, elevadores, todas essas questões também são importantes. No rompimento, dispensas discriminatórias de trabalhadores e trabalhadoras em razão do peso, não raro utilizando justificativas da área médica. Pessoa gorda que possui problema de saúde, quando ela tem um problema, às vezes é dispensada quando se encontra em afastamento previdenciário ou quando retorna. Então, ruptura contratual também em razão da ciência ou agendamento de cirurgia bariátrica. É muito comum a pessoa marcou cirurgia bariátrica e é mandada embora por conta de todos os inconvenientes que poderiam ser gerados depois para o empregador, pelas consequências de uma cirurgia desse porte. E na pandemia da Covid-19, né, até mencionei um dos motivos aí da minha pesquisa, a associação da obesidade à ideia de comorbidade, e aí manda embora a pessoa por esse motivo. Eu falei de direito antidiscriminatório, da noção geral de direito antidiscriminatório, mas eu vou pular porque eu acho que é mais interessante falar da abordagem jurídica propriamente dita, né, para a gente poder finalizar. É, não existe, isso é importante, acho que é o principal, não tem uma abordagem expressa nas ordens jurídicas internacional e no âmbito federal da proteção de pessoas gordas contra a discriminação no ambiente de trabalho. Mas tem muitas normas que falam genericamente de combate à discriminação no ambiente de trabalho e que nós entendemos que abrangem sim a pessoa gorda, principalmente a Lei 9.029, que é o nosso principal instrumento aqui para tratar dessa questão no âmbito federal. Então, convenção da OIT, nós temos várias convenções da OIT no âmbito internacional que tratam sobre questão de discriminação. A número 100 sobre igualdade de remuneração entre homens e mulheres por trabalho de igual valor. É importante a gente trazer isso porque muitas vezes a gordofobia é associada às mulheres, né? Então, a gente tem essa convenção que fala que os países membros têm que incentivar e assegurar a aplicação do princípio da igualdade de remuneração para mão de obra masculina e mão de obra feminina por trabalho de igual valor. Tem a Convenção 111 da OIT, que é sobre discriminação mesmo no emprego e na profissão, e traz aí um conceito de discriminação que vai muito de encontro ao que eu coloquei ali, ao encontro, né, do que coloquei como gordofobia, distinção, exclusão, preferência, fundada em raça, cor, sexo, religião, opinião política, ascendência nacional, origem social, que tem por efeito destruir ou alterar a igualdade de oportunidades ou de tratamento em matéria de emprego ou profissão, e qualquer outra distinção, exclusão ou preferência. Então, a gente vê qualquer outra distinção que a gente tem um rol exemplificativo. E os membros têm que se esforçar para que a legislação acompanhe essa obrigação internacional, para que, né, toda a prática, as políticas nacionais, inclusive revogação de leis que não estejam de acordo a isso é toda uma diretriz da OIT sobre essa questão. A Convenção 117 traz objetivos e normas básicas da política social, e é importante trazer que um dos fins da política social tem de ser o de suprimir a discriminação. Por isso que eu coloquei também como uma convenção importante
nesse quesito. No âmbito nacional, a gente tem a CLT, né, em primeiro lugar, que trata de vários dispositivos esparsos sobre discriminação diversificada e trata principalmente da questão salarial. A CLT traz muito isso, da equiparação salarial, das situações similares do quadro de carreira e do empregado substituto provisório. Isso é importante porque, na questão remuneratória, se tem alguém, por qualquer motivo, recebendo menos que um colega e cumpre os requisitos de uma equiparação salarial, essa pessoa está coberta pela CLT, né? Tem também um artigo interessante da CLT, que é o 373A, que traz várias questões, várias medidas proibidas ou obrigatórias em razão de discriminação, principalmente por motivo de sexo, idade, cor ou situação familiar, né? Então, trata de várias questões específicas de proibição de discriminação, não trata propriamente da questão da gordofobia, mas é um artigo interessante para a gente trazer da CLT. Tem também uma lei que trata sobre igualdade salarial e critérios de remuneração entre homens e mulheres, que é 14.611, aí muito de acordo com a Convenção número 100 da OIT, que eu achei importante mencionar também. Mas o principal para a gente aqui, é a lei que eu acho que acoberta mais a questão da discriminação contra as pessoas gordas, é a Lei 9.029 de 95. Ela proíbe a discriminação no ambiente de trabalho de forma geral. Então, é proibida a adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa para efeito de acesso à relação de trabalho ou de sua manutenção, por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar, deficiência, reabilitação profissional, idade, entre outros. Ressalvados, nesse caso, as proteções à criança, etc. Então, assim, entre outros aqui, de novo, rol exemplificativo. Aí a gente coloca a gordofobia, várias outras discriminações, e questões estruturais que estão proibidas por lei no ambiente de trabalho. A gente tem uma lei muito importante, muito forte na área trabalhista contra as discriminações e a gente deve utilizá-la no MPT e também levar essa questão ao judiciário quando necessário, né? É, no artigo 2º traz vários crimes de práticas discriminatórias, aí principalmente relacionados à mulher, à questão reprodutiva, né, enfim. No artigo 3º, ele traz também uma coisa muito importante, que é a multa, né, por descumprimento da legislação e a proibição de obter empréstimo ou financiamento junto a instituições financeiras oficiais. É um dispositivo que a gente nunca vê sendo utilizado, mas que certamente, se eu chegar a ajuizar uma ação sobre gordofobia, eu vou colocar a proibição de empréstimo ou financiamento, está previsto na lei, pede para ver se o juiz defere, né, gente? Até hoje, nenhuma empresa quis deixar essa questão ser levada ao judiciário. Essa é uma questão que eu sempre coloco nas minhas negociações sobre discriminação. Até hoje, todas finalizadas em termos de ajuste de conduta. Se um dia não for, é uma questão que certamente eu levarei ao judiciário, que eu acho que precisa ser melhor trabalhada. E, por fim, rompimento da relação de trabalho por ato discriminatório, né? E, nesse caso, a pessoa pode ser reintegrada com ressarcimento integral de todo o período do afastamento, com o pagamento das remunerações corrigidas e juros, ou então perceber em dobro, se ela não quiser voltar, que é muito comum, né, depois de ter sofrido alguma humilhação, de ser dispensada discriminatoriamente, receber em dobro a remuneração do período de afastamento. Todos os termos de ajuste de conduta propostos em caso de discriminação nesse sentido, eu sempre tenho essa sugestão de colocar o pagamento, né, facultativo aí para o empregado discriminado, para os empregados discriminados, ou a reintegração com o pagamento integral ou pagamento em dobro, né? Além das obrigações de fazer aí para os empregadores nesse caso. É, mas nenhuma dessas leis fala especificamente de pessoa gorda ou de obesidade. Então, eu estudei qual lei que trata de obesidade, se não é essas, né? Assim, para falar quem é que fala de pessoa gorda. A gente tem 3 leis no Brasil federais que falam sobre pessoas obesas. E essas leis, elas versam sobre duas questões: combate à obesidade, perspectiva patologizante, medicalizada, que eu já falei para vocês, e de outro lado, a única que é mais frequente, assim, que a gente vê uma garantia maior prevista na legislação tradicional, que é de acessibilidade, atendimento prioritário, que é uma incompatibilidade clara do corpo dessas pessoas com os espaços físicos. Então, essa é uma lei que vem desde o âmbito federal e vai se reproduzindo também nos estaduais e nos municipais. Falei na dissertação de aproximação e distanciamento entre contextos de pessoas gordas e pessoas com deficiência, um pouquinho sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que traz alguns dispositivos fazendo aplicação para as pessoas obesas, mas
não se enquadra propriamente aí no conceito de pessoa com deficiência. Falei das medidas protetivas aplicáveis aos integrantes de risco da Covid-19. Eu não vou me aprofundar nesses assuntos, porque é muito complexo, né? Enfim, é muito grande, mas vou tratar das principais questões aqui de uma forma geral. Lei Municipal Estadual foi uma grande surpresa para mim nessa pesquisa. Eu estudei 499 leis relativas às pessoas gordas, e elas foram retiradas de todos os estados, 26 estados, Distrito Federal e todas as capitais. Eu olhei todos os sites das câmaras municipais das capitais, do Distrito Federal, olhei assembleias legislativas, olhei toda essa questão, uma por uma, com os termos relacionados a pessoas gordas, obeso, obesa, gordos, gordas, pesquisei todos esses termos e encontrei, então, quase 500 leis tratando de 7 temas principais, relacionados à área da saúde, acessibilidade, prioridade e preferências, na área da saúde ou em área diversa, leis que instituem datas com viés medicalizante, então, data de combate à obesidade, luta contra a obesidade, etc. Leis que instituem datas de conscientização e combate à gordofobia, lei sobre vedação de violência obstétrica, achei muito interessante, tratando da mulher no momento do parto, às vezes sofrendo humilhações em razão do peso. E lei sobre proibição de gordofobia, inclusão de pessoas gordas e direitos diversos. O que que a gente percebe? A maior parte da legislação ainda tem muito esse foco na terminologia medicalizada, patologizante, muita lei tratando sobre combate à obesidade, sobre todo esse discurso que já é muito saturado e já é muito socialmente colocado, né? Pouca lei tratando sobre questão de gordofobia, mas surpresas positivas nesse quesito. O ativismo gordo vem permeando a produção legislativa estadual e municipal, e a gente já tem leis com conteúdos muito vanguardistas, progressistas, trazendo conceito de gordofobia, o que deve ser considerado discriminação contra pessoas gordas, etc., né? E datas de combate à gordofobia, inclusive essa data, né, que a doutora Juliana trouxe para a gente, luta contra a gordofobia, que tem sido instituída em estados, em municípios, etc. Então, eu fiz assim. Um estudo até de percentual, né? A gente vê um predomínio muito claro dessa terminologia da área da saúde, muita lei sobre questão de saúde, sobre questão de acessibilidade ainda é a maior do ponto de vista de direitos para pessoas gordas, né? E algumas a gente já vê essa questão de combate às discriminações, etc. E a gente acha, infelizmente, também algumas legislações preconceituosas, ainda absurdas. Achei legislação autorizando empresa de ônibus a vender 2 assentos para pessoa gorda. Achei legislação que vai instituir premiações e honrarias para pessoas que emagrecem e se tornam ex-obesos. Então, assim, a gente vê absurdos ainda também na esfera legislativa, né? Mas, de uma forma geral, são esses os contornos. Jurisprudência trabalhista, a gente tem algumas tendências que são fixadas pelo Tribunal Superior do Trabalho. Primeiro, normalmente ele reconhece a legalidade, a constitucionalidade das condenações em caso de gordofobia. Mas, por outro lado, isso é um resquício, né, que eu critico também. Ele rejeita a aplicação às pessoas gordas do entendimento da súmula 443, que presume discriminatória dispensa de pessoas portadoras de doença grave, aí no caso, né, o portador de HIV ou outras moléstias que suscitem estigma, preconceito. E aí o entendimento que prevalecia, até, né, não sei se já teve alguma alteração, mas até quando pesquisei, é que a obesidade não seria doença que suscita estigma ou preconceito. Mais uma vez a gente percebe, a obesidade é tomada como doença para prejudicar o gordo. Quando é para presumir que ele foi dispensado discriminatoriamente, aí não serve mais, aí não é mais doença. Então a gente tinha esse posicionamento, mas foi aberta uma divergência. Uma turma entendeu que devia aplicar a súmula 443, então a gente tinha, até o momento da minha pesquisa, uma divergência aberta no Tribunal Superior do Trabalho entre turmas, que eu espero que seja solucionada favoravelmente às pessoas gordas num eventual incidente de uniformização, enfim, né? E por fim, a gente vê uma flexibilização também da restrição do reexame de fatos e provas, que é uma limitação dos recursos, né, em tribunais superiores, para poder ver questão de proporcionalidade e razoabilidade de indenizações por dano moral, em caso de gordofobia, se eles são irrisórios ou exorbitantes. Isso é uma tendência também que a gente vê no TST.
Tribunais regionais do trabalho, eu estudei muito, assim, quais são os fundamentos adotados e tudo, mas eu não vou entrar em detalhes porque ela é muito heterogênea, né? Enfim, quem tiver interesse depois pode consultar no livro, me perguntar, também posso passar depois para vocês. É muito interessante a gente estudar as decisões dos tribunais regionais nesse quesito, mas a gente percebe que tem tanto, da mesma forma que a legislação, decisões muito progressistas, muito bonitas, enfim, quanto também decisões que perpetuam preconceitos. Infelizmente, a gente percebe isso porque da mesma forma, né, que o médico, que todos nós, o julgador também tem muito disso, né? A gente vê algumas questões, porque ela só foi chamada de gorda uma vez, porque esses são assuntos comuns entre mulheres, porque não era tão grave assim, né? A gente vê muito esse tipo de argumento até em fundamentação. E falta muito também menção a essas normas que eu trouxe para vocês. A Lei 9.029, que é a lei que a gente, né, mais deveria colocar para utilização aí no judiciário, ela não é citada com tanta frequência quanto deveria. A gente vê muito argumentos fundados em responsabilização civil de uma forma geral, né, aquela questão da responsabilidade civil, do Código Civil, uma indenização por dano moral, e falta trazer para o judiciário essas normas específicas, né, a estadual, municipal, ninguém menciona, né, a Lei 9.029 é pouco mencionada, mas ainda mencionada, as convenções da OIT, muito pouco mencionadas também. Muito resolvido com base em indenização por dano moral e questão de Código Civil, né? E o MPT, a gente tem uma atuação ainda incipiente, acho também, mas que é relevante em matéria de assédio moral, principalmente de natureza gordofóbica, muitas vezes misturado com outros tipos de assédio moral. A gente trata, né, como órgão agente, judicial ou extrajudicialmente. No campo da fase pré-admissional, das dispensas discriminatórias, a gente tem também ACPs, termos de ajuste de conduta em número mais reduzidos, mas a gente destaca quanto às dispensas a atuação do MPT como órgão interveniente também com a emissão de pareceres nos processos judiciais, eu encontrei também casos assim, interessantes. E eu acho que faltam estratégias específicas do MPT aí para essa combate à gordofobia como articulador social, e eu acho que hoje, essa apresentação de hoje, o que vem sendo pautado aí pela Cor de Igualdade, pelo comitê, já é um avanço nesse quesito. Uma sugestão que eu faço também depois a ser levada é a questão de colocar gordofobia como um tipo específico de discriminação no MPT digital, que foi uma questão que dificultou, inclusive, a minha pesquisa. Eu tive que pesquisar no MPT Busca, entrando em um por um, para poder achar esses dados que eu coloquei. Fiz estatísticas também, está tudo lá no trabalho, quem quiser analisar com mais vagar, né? Não consigo trazer tudo aqui, porque no final das contas minha dissertação tinha 500 páginas e eu tive que cortar, gente. Então, realmente, né, a doida das estatísticas, se vocês quiserem, tem muito material para passar para quem tiver interesse. E a conclusão, né, que eu tiro disso é que a estigmatização das pessoas gordas, que é marcada de forma muito particular pela culpabilização dessas pessoas, pela invocação moralizante dos discursos na área de saúde, ela gera uma tolerância social muito grande às situações discriminatórias. E isso vai impactar na abordagem jurídica trabalhista. Por exemplo, com a abordagem ausência de abordagem específica do fator de descrime em peso na legislação antidiscriminatória federal. Devia ter uma lei tratando sobre discriminação e mencionando especificamente as pessoas gordas, a questão do peso. O caráter contraditório e complexo dessa legislação estadual e municipal, o maior casuísmo dessa atuação, essa heterogeneidade na atuação, tanto do MPT quanto do Poder Judiciário. A gente ainda não tem essa construção tão sólida da luta antidiscriminatória no âmbito do direito, em termos de pessoas gordas, em se tratando de discriminação contra as pessoas gordas no trabalho também. E a gente precisa muitas vezes recorrer a normas gerais, a analogias, para abordagem e solução dos casos de discriminação contra as pessoas gordas no mercado de trabalho, que são muitos e que são muito violentos, né? É, e a partir dessa análise eu fiz algumas propostas antidiscriminatórias, ali a questão da própria previsão expressa do fator de descrime em peso na legislação antidiscriminatória federal, abordagens doutrinárias que sejam específicas para amadurecer essa temática, que é o que eu faço também no livro, mapear o cenário de discriminação no ambiente de trabalho, manifestar
manifestações fundamentadas no tema pelo MPT, seja nas atuações repressivas ou preventivamente no exercício desse papel de articulador social. Então, ter esse fundamento mais robusto para tratar dessa questão. Abordagens também fundamentadas em enfrentamento de situações concretas pelo Poder Judiciário, a partir da construção ou da aplicação de teorias sólidas referentes a direito antidiscriminatório, estender essas proteções legislativas que já existem enquanto não tem a legislação expressa, para grupos sociais discriminados que não têm esse amparo legal, como é o caso das pessoas gordas de uma forma expressa. E foram essas, basicamente, né, as minhas sugestões e o mapeamento que eu fiz do trabalho. É isso, basicamente, acho que eu passei até do horário. Peço desculpas por ter me alongado, mas é um tema que me empolga bastante e deixo aberto para questionamentos. Agradeço a todos mais uma vez pela oportunidade. Isabela, estou aqui encantada. Muito obrigada, viu? Que orgulho ser sua colega. Deu para ver o quanto essa pesquisa foi profunda, a quantidade de legislação que você analisou. Você passou por aspecto histórico, sociológico, cultural, político, né, das legislações, jurídico, jurisprudencial, trouxe os dados para a gente. Foi muito rico mesmo. Eu agradeço demais. Eu vou pedir para parar a gravação e aí a gente abre agora para as perguntas e debates. Todo mundo pode ficar à vontade ou para fazer a pergunta aí usando o microfone ou pelo chat.